Fala aí, pessoal, continuando o nosso acompanhamento mensal, vamos falar um pouquinho sobre HGRE e nessa mesma pegada que vocês têm visto aí nos relatórios da CSHG agora de dezembro, que é a questão do retrospectivas, né? Retrospectivas de 23 e perspectivas para 24. E no caso do HGRE, eu vejo como sendo o fundo de maior desafio para a gestão da CSHG, exatamente por causa da questão da vacância, né, dos fundos de laje, que ainda eu sempre tenho falado bastante da questão de que na pandemia as locações e a vacância caiu de elevador e ainda está subindo de escada, está lentamente recuperando, ainda demora um bom tempo. Então você, cotista do HGRE, tem que prestar atenção nisso. E eu vou falar alguns pontos do relatório que vocês vão ver que é bem desafiador a gestão desse fundo, mas me parece, assim, dos ativos de lajes corporativas, eu vejo como a gestão mais transparente em relação aos problemas. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha setinha aqui. Então aqui é o relatório do CSHG 2023, dezembro. Olha só, ela ainda está com problema, está bem longe, né, da cota de mercado do valor patrimonial, que teve um pequeno reajuste, já considerando aqui nesse reajuste, mas exatamente o grande problema está aqui, né? Que é a vacância física e financeira, a vacância física chegando a quase 30%, embora tem a venda do edifício Alegra, que ainda não ainda está computada no patrimônio do fundo, porque ele está com 100% de vacância. Então, ele saindo, a vacância cai para menos de 20, mas mesmo assim é uma baita vacância. E aqui o rendimento, como eu falei para vocês no vídeo passado, foi um presente de Natal, porque ele tinha rendimento, lucro para distribuir de vendas. Então, ele teve que distribuir esse valor que foi o presente de Natal para o cotista. Então, colocando aqui que em dezembro o fundo apurou uma receita de 10 milhões, 86 centavos por cota, resultado de 64, e distribuiu 1,20, que tem relação com o acúmulo de lucros e além de algumas atualizações de parcelas de vendas, né? O recebimento da 7ª parcela da venda do Brasil em parte, o Brasil tem parte, eu falei isso para vocês no relatório passado, mas é pouca coisa, 1 centavo por cota, e o recebimento da 8ª parcela referente ao Centro Empresarial Dom Pedro, que é 0,003 por cota também, muito pouco. Aqui falando a mesma coisa dos outros, né, a questão do fechamento do IFIX, aqui um pouco de diferença em relação aos relatórios dos outros fundos da CSHG, porque no caso do HGRE ele teve uma valorização maior do que o próprio IFIX, exatamente porque ele estava muito amassado. Continua, mas estava muito. Então, como grande parte dos fundos se valorizaram, ele teve uma valorização até maior, mas ainda tem esse desconto que eles consideram aqui de 13,2%. Então vamos lá sobre a retrospectiva. Aqui é um ponto que é triste, na verdade não é que é triste, é difícil gerir esse tipo de fundo. Por isso eu, Eric, eu prefiro ficar fora desse tipo de ativo, com exceção do PVBI, por causa do tipo. Mas se a gente olhar o HGR, é o que mais se aproxima do PVBI, mas vamos lá. Colocando aqui, ó, chegamos mais ao fim do ano, como costume, trazemos algumas visões estratégicas. Aqui, como time de gestão e administrador, acreditamos em gerir fundos setoriais com riscos que possam ser facilmente identificados pelos cotistas na hora de decisão do investimento. Por isso que eu acho que eles são bem transparentes quanto a isso. Com isso, apesar do cenário desafiador, entendemos que o foco é ter participações relevantes em ativos de qualidade com uso de escritório padrão, ou seja, ativos que abrangem o maior leque de potenciais locatários com exposição preponderante em São Paulo. Por isso, aqui é um ponto que eu falei para vocês, que eu acredito que o HGRE é o fundo que mais se aproxima do PVBI nesse tipo de estratégia. Em linha com a estratégia, 2023 foi um ano dedicado à venda de ativos com baixo alinhamento estratégico. E aqui eles colocam 2 pontos. Primeiro, os que sejam por participação minoritária, ou ativos que não podem ser classificados como escritório padrão. Então eles colocam aqui que quando a participação não é relevante do HGRE, fica difícil implementar uma agenda para ações comerciais. Então eles colocam aqui, dentro esses de participação minoritária, eles falam da Torre Rio Sul, que eles começaram a venda em 2022 e encerraram em 2023, que é aqui no Rio de Janeiro, perto do shopping com o mesmo nome, Rio Sul, e dos conjuntos 62, 63 e 64 do Brasil, Brazilian Tem Part,
restando ainda o conjunto 61, que será foco agora para venda em 2024. E no caso de não serem classificados como escritório padrão, eles estão falando do Centro Empresarial Dom Pedro e da totalidade do Alegria, que eles até colocam aqui, apesar de ser um monousuário, após a saída de um único locatário, se tornou um ativo de difícil reposicionamento, o que levou à venda. Com isso, eles terminaram o ano com 130 milhões de venda e um lucro de 20 milhões, 1,70 por cota, que é o que ajudou até manter o patamar de pagamento dele razoável, mesmo o patamar baixo, né? Como eles vão até falar um pouquinho sobre isso. Em relação aos trabalhos de locação, o evento marcante foi o grande gargalo hoje. Na verdade, não é que é o grande gargalo, é a maior participação, que é a Torre Martiniano. Então eles locaram 60% dela esse ano, e que eles tinham como meta para 2023. Além disso, tiveram as locações no Paulista, Star, no Roberto Sampaio e no Berrini One, reduzindo para zero a vacância nesses empreendimentos. Contudo, ainda tem o Antônio Carlos Chagas, que está totalmente vago, está com 100% de vacância, e a área da Torre Martiniano, que está com 5 andares em fase final de negociação. Inclusive, eles têm uma parte técnica muito grande nesse prédio. Aqui ele colocando a parte de vacância, né, como que ele encerrou 2022 e como que ele terminou 2023. E aí é o ponto que eles falam aqui, como eles venderam o edifício Alegria, que está completamente vazio, essa vacância de 27,2 ainda considera esse imóvel, mas na hora que ela sair, cai para bem, né, para 20%, menos de 20%, o que até eles colocam que enxergam como ano positivo, porque eles reduziram a vacância, embora não esteja computada ainda. Agora, para a parte de 2024, eles vão continuar com essa venda de ativos, e aqui é um ponto que me chamou a atenção, que é essa questão daqui embaixo, da parte que eles separaram, ficou bem bacana, eles separaram o que é receita recorrente do que é não recorrente. Basicamente, recorrente é aluguel e não recorrente é venda. Então, eles colocam aqui que o resultado final usual do fundo que eles colocaram aqui que a distribuição média de 87 centavos, mas considerando a parte não recorrente. Então eles colocam aqui que, inclusive, até com a combinação que eles falam aqui da venda potencial de alguns ativos que já se encontram em fase de diligência e o recebimento do início daquelas 5 andares da Torre Martiniano que foram alugadas, eles permitem uma potencial receita de 0,84. Mas o que eles querem chegar é que a receita recorrente seja de 78 centavos, ou seja, dos aluguéis, sem considerar a venda. E aí eles colocam, ainda nesse cenário, enquanto o resultado recorrente não superar o patamar de rendimentos atual, distribuiremos eventual resultado excedente no final do semestre, de forma a não criar expectativas incorretas quanto à sustentabilidade dos rendimentos. Esse ponto eu acho interessante, mas me preocupa um pouco, porque eles dependem muito do não recorrente ainda. Obviamente por causa dessa vacância muito grande. Então, esse é o ponto que a gente tem que ficar atento. Eu vou mostrar alguns pontos na DRE, mas esse é o ponto que vocês têm que ficar atento, vocês cotistas do HGRE, para esse ano, para ver, porque eles falam que eles vão precisar vender mais imóveis, né? Tem até alguns comentários que para ficar bom ele precisa vender uns 10 imóveis, mas esse é o ponto que o fundo ele está sofrendo bastante. Bom, aqui eu gostei muito disso aqui, ele fez um gráfico onde eles colocaram, eu até diminui um pouquinho aqui, de um lado a participação do fundo e a vacância. E aqui eles colocam, e o círculo é o quanto que ele representa no fundo, o tamanho que ele representa no fundo. Então aqui, como vocês podem ver, eles separaram no quadrante de manutenção de locatários, aqui na parte de quando a participação for alta e a vacância for baixa, é manutenção dos locatários. Quando o imóvel tem uma participação baixa e uma vacância baixa, é aumento de participação ou venda. Então eles ou vão comprar mais ou vão vender de uma vez. Aqui é a parte de quando a participação é alta,
mas a vacância é alta também, é venda, inclusive, desculpa, é locação, embora o Alegria eles já tenham vendido. E aqui, quando tiver uma baixa participação e uma alta vacância, é agressividade comercial. Eles estão chamando desse ponto. Então eles colocaram como venda aqui. É muito legal essa gestão que eles fizeram, que é identificar os imóveis que são importantes para o fundo e aqueles que eles podem ser descartados, né? Inclusive, aqui já tem uns aqui que eles colocaram como vendido, né? A Torre Rio Sul, o Dom Pedro, como é que fala aqui? Tracejado, né? Então aqui são edifícios que eles consideram vender esse ano. Aqui, então aí eles até colocam aqui que a mudança mais relevante foi o Torre Martiniano, que ela se encontrava totalmente vaga, então ela estava totalmente desse lado para alocação, então eles alugaram bastante coisa deles, 60% deles. E aí eles colocam também que a Alegria está em processo de venda, o gráfico ainda não consideramos como vendido, como eu falei para vocês, ele ainda está aqui, mas ele foi completamente vendido. Bom, aqui, aquilo que os outros fundos fizeram também, da questão de reavaliação, no caso dos fundos dos imóveis do HGRE, a valorização foi apenas de 1%, ou seja, nem a inflação eles conseguiram recuperar, mas exatamente por causa da vacância, né? A gente vê aqui, só que aqui tem um ponto que, diferente dos outros imóveis, eles poderiam ter feito isso no HGRU, que é colocar o quanto que foi o custo de aquisição. Porque dá para ver o quanto que eles podem ter de lucro aqui. Porque olha só, se a gente pegar o custo de aquisição 321, atualmente valorizado em 370. Então eles conseguiram colocar aqui alguns pontos que é bem, eu acho bacana essa questão, que eles podiam ter colocado no HGRU também, mas aí ia mostrar um lucro absurdo naqueles imóveis, né? Então colocando aqui a Torre Martiniano, que foi o destaque de valorização, quase 10% de valorização, exatamente por causa tanto da locação quanto da obra que já foi praticamente finalizada. O Faria Lima também, que aumentou em 5,32, cujo contrato com a Suzano foi renovado. O Centro Empresarial Sêneca, dado que aqui já é queda, né? Que se a gente pegar aqui, ó, o Sêneca menos 4,42, que é tanto o Sêneca quanto o Senesp, que teve a pior avaliação, é a questão seguinte, que esses imóveis, eles são contratos atípicos e estão chegando no vencimento. E os aluguéis da região estão menores do que o praticado pelo fundo. Então, provavelmente, na questão da renovatória, das revisionais, desculpa, renovatória não, das revisionais desse contrato, não, na verdade não, é na renovação, porque contrato atípico não tem renovatória, não tem revisional, é renovatória. Então, nas renovatórias, provavelmente o aluguel vai cair por causa da média, então esse é um grande ponto, inclusive que eles até colocam aqui, acho que, ó, dado que a cada ano estamos mais próximos do contrato atípico e com isso a avaliação simulam-se cenários de saída ou renovação, sendo que em ambos os casos o aluguel considerado se baseia nos comparativos de mercado que estão atualmente inferiores ao vigente. Então esse é um problema, isso eu ensino bastante na mentoria, que esse é o grande problema do contrato atípico, por mais que ele seja um contrato longo, que dê previsibilidade, mas na hora da renovação, se o mercado tiver abaixo, ele cai. Né, porque ele não tem as revisionais, ele só tem a renovação lá na frente. Então, como ele não tem revisional, ele só é atualizado pelo IPCA e GPM. E como ele vai sempre valorizando no IPCA, se o mercado não acompanha essa valorização, ele chega lá na frente com um valor muito mais alto do que o mercado pratica. E aí chega na hora de renovar um contrato desse, o aluguel cai bastante. Então eles colocam aqui, ó, de maneira geral, entendemos que o espaço para valorização patrimonial dos ativos nos próximos anos deve ser motivada pela melhora no cenário de locação, que é o que a gente espera. Aqui eles falam da parte comercial, que a vacância, aqui a questão que não está considerando a venda do edifício Alegre ainda, de 27,24%. Finalizamos no mês de dezembro a locação de um andar do Centro Empresarial Guaíba. Então, a parte de locação do Moldos, parte do Moldo Sêneca, que está evoluindo. E na Torre Martiniano, que eles estão em vias de assinar os 5 andares, como eu falei para vocês. E a parte técnica, eles dão destaque para a Torre Martiniano. Também, o que eu falei no relatório passado do Sky Lounge do Berrini One, eles até colocam umas fotos aqui, bem legal. E a parte do Shukri Zaidan, que também segue como imóvel para reposicionamento e expansão da BL, e o Antônio Chagas, que é um imóvel que está 100% vago, e eles estão fazendo a parte de avanço de tratativas comerciais, mas também é um outro calo
no fundo, pro fundo, né? E aqui a parte de receita de locação. Opa, o que eu fiz aqui? Saí da tela, mas já voltei aqui. A receita de locação. Aqui que é um ponto que a gente tem sempre que ficar atento, que a questão é o seguinte, por exemplo, ó, o distribuído, a gente tem sempre que acompanhar isso aqui, o rendimento distribuído, ele tem que ser menor do que o que foi gerado de receita de locação, o total de receita, que aqui, embora aqui eles tenham um parte de, se colocar, parte de venda de imóveis. Então sempre olhem a receita de locação, que é o FFO basicamente, né, que é o fluxo operacional, é o Funds from Operation. Então aqui que tem, obviamente aqui seria maior por causa da distribuição. Então, deixa eu colocar 7 aqui, seria por causa da distribuição do lucro. Aqui a gente vê a receita potencial dele, tirando a vacância. Então ele tem essa receita de locação. Aqui o que eu falei para vocês que provavelmente ia distribuir mesmo, que chegou em 2,36, ele manteve 1,79, como vocês podem ver, 1,59, que é essa média dos 5% do lucro, do que sobra, né, do lucro. Aqui, obviamente, ele vem sofrendo, ele está muito próximo do IFIX, de retorno, por causa da questão, obviamente, da vacância desse fundo, que vem penalizando a cota dele. Aqui o aumento de cotistas bem de leve. Aqui a compromissada, né, que é gerenciável também. Inclusive, eles comentaram lá em cima, acabei passando, que uma das vezes será para pagar esse CRI também. Aqui a parte de exposição dos locais, basicamente é São Paulo, toda a parte da zona sul aqui, as principais zonas aqui, né? Esse quase centro aqui, onde está a melhor parte de localização dos imóveis. A vacância dele, que aqui eles já colocam a questão considerando inclusive a venda do edifício Alegra. Aqui o que eu falei, que é o problema, né? Que a gente vai ter esse ano, você cotista, fique esperto, por causa da questão das revisionais. Grande parte das revisionais dos contratos são agora, embora a parte revisional seja mais ligada aos contratos típicos, não os atípicos, e aí vocês tenham que prestar atenção na questão que, além do problema dos atípicos, é a revisional dos típicos. Embora grande parte dos imóveis bons do fundo estão com contratos típicos, isso pode até ser uma maneira boa do fundo não sofrer tanto quanto ele está sofrendo nos atípicos, tá? TOTUS continua sendo a maior exposição, parte da Vivo. A alavancagem do fundo eu vejo como ela precisa ser resolvida na questão do CR Shukri Zaidan, que é o imóvel do fundo, né? Inclusive é um imóvel do fundo, que eles consideram a questão da venda para quitar esse CRI, que é de 64 milhões, embora seja uma taxa bem tranquila, então não tenha tanto problema assim. Então, pessoal, aqui é um fundo que é complicado. Ainda estamos num cenário bem complexo na questão das lajes comerciais. Então o fundo vai precisar batalhar esse ano. Obviamente, com a queda da taxa Selic, isso vai ajudar, porque isso incentiva a economia, incentiva as empresas a crescer. Então pode ser que aumente a alocação desse ano, mas a gente tem que ficar esperto, porque na minha visão é um fundo que mais pode trazer dificuldades para a CSHG. Espero você no próximo vídeo.